Eu sou a professora Ana Josefa, estamos aqui para mais um bloco de português de língua não materna, nível iniciação. Hoje nós vamos falar de super-heróis e super-heroínas. Pois é, deves ter os teus super-heróis que aprecias, não é? Pois é, mas nós vamos falar de super-heróis, aliás, mais de uma super-heroína que existe mesmo, que não é ficção. Vamos ver. Ora bem, temos aqui a nossa temática de hoje, super-heróis e super-heroínas. Visionamento e interpretação do vídeo Os Direitos da Criança. Leitura e compreensão do texto Malala Yousafzai, uma menina super-heroína. A diferença entre direitos e deveres e a regência do verbo lutar. No final deste bloco vais ser capaz de apresentar pessoas famosas da sociedade atual, dar opinião sobre a importância da educação e da escola para todas as crianças. Ora bem, então, as aprendizagens essenciais que temos aqui hoje são a compreensão oral, a leitura, a escrita, a gramática e a interação cultural. Nós vamos ver aqui um pequeno vídeo onde se vai falar dos direitos das crianças. O tema tem a ver com super-heróis, não é? Se calhar tu também és um super-herói ou uma super-heroína. Vamos ver. Vamos ouvir aqui este vídeo sobre os direitos das crianças. Dia 1 de junho é dia da criança. Parabéns, é o vosso dia. Mas porquê que precisam de ter um dia? Porque é importante lembrar que todas as crianças têm direitos e nem sempre foi assim. Antigamente as crianças tinham de trabalhar e infelizmente ainda há países onde isso acontece. A primeira vez que se falou em direitos das crianças foi em 1924, mas só em 1959 é que as Nações Unidas escreveram a Declaração dos Direitos das Crianças, onde reconheceram que têm direito a aprender, a brincar e a um ambiente saudável. Em 1989, as Nações Unidas criaram a Convenção dos Direitos das Crianças. São 54 artigos com os vossos direitos. Entre outros, como crianças têm direito à igualdade, não importa a vossa cor, religião ou nacionalidade, a serem protegidas pela família e sociedade, a uma casa, alimentação e cuidados médicos, à educação, à vossa opinião e a crescer com amor, em paz e a brincar muito. Nem todos os países comemoram o Dia da Criança no dia 1 de junho. Há países na Europa que o comemoram no dia 20 de novembro, data da assinatura da Convenção, e, por exemplo, no caso do Brasil, é a 12 de outubro. Muito bem, estiveste a ouvir e a ver este vídeo sobre os direitos da criança, não é? E ficaste a perceber que nem sempre as crianças puderam beneficiar dos seus direitos e que, infelizmente, ainda há crianças no mundo que não beneficiam de todos os direitos que deviam ter, não é? Bom, então vamos ver aqui estes exercícios que têm a ver com o vídeo que nós acabamos de ver. Então, este vídeo é sobre os direitos das crianças, o crescimento das crianças. Nós tivemos ali muitas informações sobre a Convenção dos Direitos da Criança, não é? Quando é que surgiram, que direitos é que as crianças têm. Falou-se do crescimento das crianças também, que deviam crescer saudáveis, não é? Num ambiente de paz e tudo isso. Mas o vídeo em si é sobretudo sobre isso mesmo, os direitos da criança. Aqui estão, muito bem, sobre os direitos da criança. Agora, temos aqui outra frase para completar. As crianças de todo o mundo passam os dias a brincar e a estudar ou têm todos os mesmos direitos? Se calhar era bom que as crianças de todo o mundo pudessem passar os dias a brincar e a estudar. Mas aquilo que nós vimos é que os direitos são iguais para todas as crianças, embora nem todos possam beneficiar desses direitos, mas elas são iguais para todos e todas as crianças deveriam poder beneficiar desses direitos. Então, a opção correta é a segunda, não é? Muito bem. Portanto, as crianças de todo o mundo têm todos os mesmos direitos. Não importa
em que parte do mundo é que essa criança está, qual é o país onde vive. Ela tem os mesmos direitos. Agora, no mundo, o Dia da Criança é celebrado no mesmo dia, é celebrado em dias diferentes. Aqui em Portugal celebra-se no dia 1 de junho e há vários países onde se celebra no dia 1 de junho. Mas o que é que nós ouvimos ali no vídeo, não é? No vídeo ouvimos que também havia outras datas. Então, isso quer dizer que no mundo o Dia da Criança é celebrado em dias diferentes, porque esta parte não é igual. Os direitos são iguais para todos, em todo o lado, mas o dia de celebrar o Dia da Criança não é o mesmo. Nem sempre é o mesmo. Agora temos aqui um conjunto de imagens e temos ali um conjunto de direitos. Vou passar a ler os direitos e depois vou descrever as imagens e depois vamos então ver qual é o direito que corresponde a cada imagem. Então temos aqui no primeiro quadro, portanto no quadro A, que diz: todas as crianças têm o direito à igualdade. E depois no quadro B temos: todas as crianças têm o direito à alimentação. No quadro C temos: todas as crianças têm o direito à educação. E no D temos: todas as crianças têm o direito a ter uma casa. E agora temos aqui 4 imagens e eu vou passar a descrever as imagens. Na primeira imagem temos um menino que pode estar a almoçar, não é? Está a comer uma refeição e, portanto, vamos ver qual é o direito daqueles que nós temos ali, qual é o direito que se aplica a esta imagem. Na segunda imagem temos uma casa. Depois, na terceira imagem, temos ali várias mãos de crianças de várias cores, com várias tonalidades de pele, não é? E que estão ali com as mãos sobrepostas, não é? Umas mãos em cima das outras. Depois temos, na quarta imagem, temos um menino com uma mochila às costas e um conjunto de livros na mão, certo? Ora bem, então vamos ver qual é o direito que se aplica a cada uma destas imagens. Portanto, na primeira imagem que temos o menino a comer a sua refeição, será todas as crianças têm o direito à igualdade, todas as crianças têm direito à alimentação, todas as crianças têm direito à educação ou todas as crianças têm direito a ter uma casa. Qual é que te parece aqui mais adequada? É a B, pois claro, porque a B diz que todas as crianças têm direito à alimentação e, portanto, aquele menino que ali está a alimentar-se, está a comer uma refeição. Agora, na 2, temos o desenho de uma casa. Então, isto será: todas as crianças têm o direito à igualdade, todas as crianças têm o direito à educação ou todas as crianças têm o direito a ter uma casa? Qual é? Fácil, não é? Pois claro, é a D. Portanto, temos uma casa, todas as crianças têm direito a ter uma casa. Agora, a 3. Temos então: todas as crianças têm direito à igualdade ou todas as crianças têm direito à educação, que são as duas que nos sobram. Qual é? Portanto, todas as crianças têm direito à igualdade. Portanto, todas as crianças são iguais, independentemente da cor da sua pele. Depois temos: todas as crianças têm o direito a ter... portanto, depois temos ali a 4, que só nos sobra aquela. Todas as crianças têm o direito à educação. E aplica-se ou não? Temos um menino com uma mochila às costas e ali um monte de livros na mão. Então, aqui é exatamente o direito à educação, não é? Todas as crianças têm o direito de ir à escola, a aprender a ler e a escrever, não é? Muito bem. Agora vamos falar então aqui da nossa pequena heroína. Pequena, que já é crescida, não é? Mas que é uma menina considerada super-heroína por aquilo que fez. Vamos passar a ler o texto e vais perceber porque é que a Malala é considerada uma super-heroína, esta menina. Então, Malala Yousafzai nasceu no Paquistão no dia 12 de julho de 1997. Malala tem 2 irmãos. Fala pacho e inglês. O seu pai sempre acreditou na importância da educação e transmitiu essa paixão à filha. E tens ali o significado da palavra paixão, não é? O entusiasmo. Em 2007, os talibãs controlaram a região onde Malala vivia
Este grupo destruiu mais de 400 escolas e proibiu as meninas de estudar. Mas Malala continuou a estudar e o pai dela dava-lhe apoio. Ela mudava o caminho para a escola todos os dias, escondia os livros debaixo da roupa e não usava o uniforme para não chamar a atenção. Aos 12 anos, ela começou a escrever textos num blog sobre o que se passava na sua região. Ela achava que as meninas também tinham o direito a estudar e criticava os talibãs. Um dia, os talibãs descobriram os textos de Malala e, em outubro de 2012, quando ela regressava da escola, um talibã feriu Malala na cabeça. Malala foi para um hospital na Inglaterra, sobreviveu e decidiu continuar a lutar para todas as crianças do mundo terem acesso à educação. Por isso, quando tinha 17 anos, recebeu o Prémio Nobel da Paz. Hoje, vive em Inglaterra e continua a lutar pelo direito à educação de todas as meninas. O seu sonho é voltar ao seu país e ser primeira-ministra. Ora bem, nós ouvimos aqui neste texto, não é? Aquilo que Malala fez para conseguir estudar, não é? Portanto, proibiram-na de ir à escola, mas ela encontrava maneiras, estratégias de continuar a ir à escola até que foi ferida, não é? Sobreviveu e decidiu então lutar para que todas as crianças tivessem o direito à educação. Então vamos ver as palavras que temos destacadas no texto e que aparecem no texto com asterisco e que precisam de esclarecimento. Vamos voltar então ao início do texto. Portanto, no início do texto nós temos a palavra paixão. O seu pai sempre acreditou na importância da educação e transmitiu essa paixão à filha. Portanto, aqui é esse grande entusiasmo, a sua preferência, o sentimento forte portanto, de poder estudar, de ir para a escola. Portanto, a importância da educação. Ele mostrou o entusiasmo e a importância que isso tinha à filha. Depois temos ali, em 2007, os talibãs controlaram a região onde Malala vivia. Ora, os talibãs são um grupo político e militar que atua no Paquistão e no Afeganistão, portanto, e aqui era no país onde Malala vivia, portanto, este grupo de pessoas que tinham atitudes que iam contra os direitos das crianças, neste caso, ao proibi-las a ir à escola. Depois temos ali também a palavra blog. A palavra blog, se calhar, é familiar para ti, não é? Porque agora, com a internet, provavelmente até já foste visitar algum blog para ver informações sobre alguma coisa. Então, temos aqui, aos 12 anos, ela começou a escrever textos num blog. Ela, portanto, criou um blog. E o que é um blog? É uma página de internet com textos e imagens. Portanto, ela tinha o seu blog, onde ia escrevendo os seus textos e colocava lá. Depois temos aqui, quando ela regressava da escola, um talibã feriu Malala na cabeça. Portanto, ferir é causar um ferimento, magoar. Ela ficou magoada na cabeça, portanto, com ferimento na cabeça. E o que é que ela fez? Como sobreviveu aos ferimentos, não é? Decidiu continuar a lutar para todas as crianças do mundo terem acesso à educação. Aqui a palavra lutar não é estar a brigar. Não. Lutar aqui, nesta frase, tem o significado de esforçar-se, empenhar-se para conseguir que todas as crianças do mundo tenham acesso à educação. Portanto, ela sobreviveu e decidiu continuar a lutar, ou seja, continuou a esforçar-se e a empenhar-se para que todas as crianças tenham direito à educação. E depois, Prémio Nobel da Paz. Ora, o que é um Prémio Nobel da Paz? É um prémio muito importante. O Prémio Nobel da Paz é um prémio que é dado todos os anos a uma pessoa que realizou uma ação muito importante pela paz no mundo. E a ação da Malala foi, de facto, uma ação muito importante. Todo este empenho que ela teve para lutar e continuar a empenhar-se e a fazer ações para que as crianças tenham direito à educação. Sobretudo as meninas, porque aqui a grande proibição era sobretudo em relação às meninas. E, portanto, este Prémio Nobel da Paz é um prémio muito importante.
E não é muito vulgar pessoas com a idade dela receberem este prémio, porque são quase sempre atribuídas a pessoas já assim com alguma idade, não é? Que já fizeram muita coisa, que já viveram muito. Portanto, a Malala, apesar de ser ainda muito jovem, não é? Já fez muito pela paz no seu país, apesar de tudo. E agora temos aqui um exercício de verdadeiro ou falso. E tu vais dizer se as frases que nós temos aqui, de acordo com o texto que nós lemos, se são verdadeiras ou falsas. E então temos aqui: o pai de Malala achava que a filha não devia estudar. Em 2007, Malala deixou de ir à escola por causa dos talibãs. Malala contou num blog o que estava a acontecer na sua região. Depois temos: os talibãs feriram Malala porque não gostavam dos textos que ela escrevia. E em seguida temos: Malala quis desistir de defender o direito à educação. E a seguir, agora Malala vive no Paquistão com a sua família. E por fim, ela gostava de ser primeira-ministra do seu país. Então vamos ver destas frases que eu acabei de ler quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Então, o pai de Malala achava que a filha não devia estudar. Isto é verdadeiro ou falso? É falso, claro, porque o pai apoiava, não é? Até era um entusiasta e passou essa paixão do gosto pela escola à filha. Em 2007, Malala deixou de ir à escola por causa dos talibãs. Ela deixou de ir à escola mesmo? Não. Ela ia, mas ia com alguns cuidados, meio disfarçada até. Não vestia o uniforme, não é? Escondia os livros debaixo da roupa, fazia caminhos diferentes para conseguir chegar à escola, não é? Portanto, ela continuou a ir à escola, apesar da proibição. Agora, Malala contou num blog o que estava a acontecer na sua região. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Portanto, ela conseguiu, fazer os seus textos num blog a falar daquilo que estava a acontecer. Os talibãs feriram Malala porque não gostavam dos textos que ela escrevia. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Pois é, porque esta foi a razão de a terem ferido, não é? Que ela escrevia aquilo que eles não gostavam e magoaram-na. Malala quis desistir de defender o direito à educação. Ela alguma vez desistiu? Não, é falso. Pois é, antes pelo contrário. Agora, Malala vive no Paquistão com a sua família. É no Paquistão que ela está a viver? É? Não, não é. Portanto, é falso. Ela está a viver em Inglaterra, não é? Agora, ela gostava de ser primeira-ministra do seu país. Isto é verdade ou não? É verdade, porque ela gostava de fazer mais pelo seu país. Gostava de, depois, mais tarde, de voltar ao seu país e ajudar o país, ser primeira-ministra do país, governar o país, portanto, para que o país fosse um país com mais paz, não é? Muito bem. Agora temos aqui quais as características que fazem da Malala uma super-heroína, porque esta menina é uma super-heroína. E quais são as características que ela tem? É pelo facto de ser bonita, interessada, sonhadora, justiceira, sensível, inteligente, determinada, lutadora, simpática ou corajosa. Portanto, quais são destas que nós vimos aqui as características que fazem dela uma super-heroína? Ora, ela podia ser bonita, ela é bonita, é uma menina bonita, mas não é por isso que ela é considerada uma super-heroína, pois não? Pois não. Então, mas o facto dela ser interessada nos assuntos que preocupam outras pessoas também, isso sim. Mas o facto dela ser sonhadora, será que é? Não. Mas o facto de ser justiceira, não é? De querer fazer justiça para que todas as crianças tenham os mesmos direitos, isso sim, isso já faz dela uma super-heroína. Sensível, sim, ela pode ser sensível, mas só isso não chega, não é? Portanto, ela é uma moça inteligente. Repararam naquilo que ela fez quando ia à escola e que era proibido, não é? Portanto, ela é também muito inteligente. Como viram, ela escrevia no blog aquilo que se ia passando e também tentava encontrar estratégias para resolver, de alguma forma, o problema. E ainda temos outra coisa, que ela é determinada, não é? Porque ela não desistiu
das suas ideias, é determinada, quer continuar a fazer, é empenhada e lutadora, não é? É lutadora, portanto, sabe que é preciso agir para conseguir aquilo que quer. O facto de ser simpática é bom, mas não é isso que faz dela uma super-heroína. E o facto de ser corajosa, não é? Porque a história dela é uma história de coragem, como nós podemos ver. Muito bem, e estas são as características que fazem dela uma super-heroína, como nós estamos a ver aqui. Ora bem, agora temos aqui algumas frases e que nós vamos encontrar a expressão que melhor destaca o sentido da palavra. Temos ali na primeira frase: o seu pai sempre acreditou na importância da educação e transmitiu essa paixão à filha. Transmitiu. O que é que significa transmitiu? É passou, falou ou telefonou? Qual é? Passou, não é? Portanto, o seu pai sempre acreditou na importância da educação e passou essa paixão à filha. Portanto, aqui é passou. Agora, em 2007, os talibãs controlaram a região onde Malala vivia. Controlaram aqui significa o quê? Que levaram a região, que dominaram a região ou que contaram a região. Portanto, se eles controlaram é porque dominavam, eles é que mandavam lá, portanto, na altura. Portanto, eles dominaram a região. Agora, não usava uniforme para não chamar a atenção. O que é isto de chamar a atenção? Será parecer vaidosa, ser moderna ou despertar interesse? Aqui, não usava uniforme para não chamar a atenção. Portanto, ela não queria que reparassem nela, não é? Então, não usava uniforme para não despertar interesse. Portanto, se não despertasse interesse, não iam reparar nela. Muito bem. E agora temos aqui mais estas. Ela achava que as meninas também tinham o direito a estudar e criticava os talibãs. Aqui o que é que era criticava? Seria concordava com, dizia mal de ou desconhecia. Ora, se ela criticava, não dizia bem, e ainda por cima, se eles não gostaram, é porque ela dizia mal. Então, ela achava que as meninas também tinham o direito a estudar e dizia mal dos talibãs. Malala sobreviveu e decidiu continuar a lutar para todas as crianças do mundo terem acesso à educação. E aqui, sobreviveu. O que é sobreviver? Neste caso, escapou, adormeceu ou não desistiu. Então, Malala, porque ela foi ferida, não é? O que é que aconteceu? Como ela conseguiu escapar, não é? Porque quando a feriram era com a intenção que ela morresse, portanto, conseguiu escapar, decidiu continuar a lutar para que todas as crianças do mundo pudessem ter acesso à educação. Agora, hoje vive em Inglaterra e continua a lutar pelo direito à educação de todas as meninas. Lutar por significa estudar, pedir ou apoiar. Então, hoje, qual é o que te parece aqui? Portanto, lutar por aqui é apoiar, não é? Então, hoje vive em Inglaterra e continua a apoiar o direito à educação de todas as meninas. Portanto, vimos aqui o significado das palavras que estavam destacadas. Agora, temos aqui uma questão de direitos. Qual é a diferença entre direito e dever? Não é? Porque quando falamos em direitos, também temos que falar em deveres, não é? Porque nós não temos só direitos, também temos deveres. Então, um direito é um poder moral ou legal, não é? Portanto, é aquilo que nós temos o direito e temos ali o exemplo. A criança tem o direito de ser ouvida, não é? Deve ser ouvida. Agora, um dever é uma obrigação moral ou legal que uma pessoa deve cumprir, ou seja, um dever é aquilo que nós devemos e que temos que fazer, não é? Então temos ali o exemplo, a criança tem o dever de ouvir os outros, não é? Porque tem o direito de ser ouvida, mas também tem o dever de ouvir os outros. Certo? Agora, nós temos aqui os direitos não excluem deveres. As crianças têm direitos, mas também têm responsabilidades e obrigações. E, por isso, têm de respeitar os direitos e as responsabilidades de todas as pessoas com quem convivem. Porque nós não temos só direitos, temos também deveres, não é? E, portanto, temos que cumprir os nossos deveres e respeitar também os direitos dos outros. Porque se nós não estivermos a cumprir os nossos deveres, muitas das vezes estamos a desrespeitar aquilo que são os direitos dos outros. E então vamos completar aqui estas frases com direito e dever. Todas as crianças têm o direito ou o dever de ir à escola?
Isto é um direito universal, não é? Portanto, têm o direito de ir à escola, todas as crianças. Eu tenho o de ir às aulas e fazer os trabalhos de casa. Isto é uma coisa individual que eu tenho que fazer. Eu tenho direito de ir à escola, mas depois não faço aquilo que é preciso, então eu tenho o dever de ir às aulas e fazer os trabalhos de casa. Todas as crianças têm o quê? O direito de não ser discriminadas. Ninguém deve ser discriminado. E o que é que eu tenho que fazer? O que é que tu tens que fazer? Eu tenho o dever de não fazer comentários e de não ter comportamentos discriminatórios ou maldosos, não é? Sobre os outros, certo? Para cada direito, um dever. Depois temos aqui, todas as crianças têm o direito ao dever de ser protegidas contra qualquer forma de ameaça física ou verbal, contra qualquer forma de abuso ou maus tratos. Então, isto é um direito, não é? Ninguém deve ser maltratado. Todos têm que ser protegidos. Então, todas as crianças têm o direito de ser protegidas portanto, contra qualquer forma de ameaça verbal ou física, contra qualquer forma de abuso ou maus tratos. E o que é que tu individualmente tens que fazer? Eu tenho o dever de não ameaçar, ofender ou maltratar os outros, não é? Porque se eu fizer isso, estou a desrespeitar o direito que os outros têm de não serem maltratados. Muito bem. Portanto, e nós falámos aqui do verbo lutar, que é usado no sentido de fazer alguma coisa para, não é? E então temos aqui estes exemplos. Eles são nossos amigos, por isso não lutam contra nós. Nós, depois ali temos empenho para vencermos as dificuldades. Nós lutamos com empenho para vencermos as dificuldades. A Malala continua a fazer o quê? A lutar por um mundo mais justo. Vamos, o quê? Lutar para preservar a natureza. E, portanto, temos aqui o lutar, não é? Sempre com o sentido de, portanto, aqui, positivo da palavra lutar. E deixo-te aqui o desafio. A Malala é uma super-heroína. E tu podes fazer uma pesquisa sobre outros jovens que também tenham feito algo que possam ser considerados super-heróis ou super-heroínas. E pronto, vamos ficar por aqui. Adeus e até ao próximo bloco.